E meus parabéns, porque o pessoal resistiu o frio, né? Diz que o espírita tem dois problemas, né? É a chuva e o frio. Então, parabéns para nós aí que estamos aqui. Eu cumprimento a todos, na figura da Rosalina, do Abílio, do Peruche. A gente tem muito carinho por essa casa, né, que muito nos auxilia nas nossas tarefas da USE. Bom, nós escolhemos para a manhã de hoje trocarmos uma ideia. Nós vamos basear as nossas reflexões, o nosso bate-papo no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E a questão 918 do Livro dos Espíritos. E é muito interessante porque essa riqueza, ela é hoje para nós, o espírita, é para nós, e o espírita trabalha muito com isso, né? Então, diz ali que nós não podemos servir esses dois senhores. E o Kardec põe o título no capítulo pegando Mateus 16, 13, né, que não se pode servir a Deus e ao moço, porque ou você amará um ou odiará outro, né? Então não se pode servir aos dois. E o Kardec elenca nesse capítulo 6 passagens evangélicas, né? E todas elas de riqueza. Então ele pega, a do Zaqueu, pega a passagem do moço rico, que é a que nós vamos trabalhar, e ele tem uma que é muito, o preservar-se da avareza, e eu acho até muito interessante, porque esse preservar-se da avareza diz que alguém chegou da multidão e chegou a Jesus e pediu que ele falasse com o seu irmão para que ele dividisse com ele a herança de seu pai. E aí ele diz assim a pessoa que chega com ele: quem me constituiu juiz? Quem me constituiu partidor? E aí ele fala: cuidai-vos da avareza, né? E aí ele vai até em frente. Ele fala que, disse essa outra palavra: havia um homem rico cujas terras tinham produzido muitos cereais, muitos bens, e o celeiro dele era pequeno, não albergaria a quantidade de cereais que ele tinha e a que ele estava conquistando. E ele pensa de si para consigo: vou construir um celeiro maior, acumularei ali todos os meus bens e direi à minha alma: alma querida, descansa e goza, porque tens muitos bens em abundância para muitos anos. Aí está lá, Jesus fala: insensato que és, nesta mesma noite te pedirão a tua alma, e os teus bens para quem serão? E é interessante que daí a gente começa a ter uma ideia. Porque a gente vai ver no Velho Testamento, nós vemos alguns estudiosos, Jesus disse que veio para aglutinar, para unir, né? Ele veio para ajuntar. E o rapaz, esse rapaz quando chega em Jesus, ele não chega em Jesus como um rabi. Ele não chega em Jesus buscando um ensinamento, não. Ele chega em Jesus como um juiz. Porque naquela ocasião, sacerdotes, os rabis, eles não tinham só a função religiosa, mas também eles tinham a função jurídica. E o rapaz veio em Jesus não buscando um ensinamento, mas ele veio buscando uma sentença. E que, de preferência, favorecesse o seu interesse. Logicamente que rapidamente a gente vai perceber que ele não é o filho mais velho, porque na lei judaica, o filho mais velho ele tinha uma porção maior dos bens em herança, porque ele era responsável pela família e pelos pais. Então ele vem interessado, buscando em Jesus uma sentença. E Jesus diz que quem constitui ele juiz ou partidor? E a gente tem estudado que Jesus veio para unir, para juntar. Então já começa ele dando o tom da visão da riqueza e da missão dele. Aí nós vamos ver também, dentro dessa passagem, a do Zaqueu, né? Aquele homem rico que era chefe dos publicanos. Se os publicanos já eram considerados de má vida, imaginemos nós o chefe, ele era o chefe.
Então, diz que ele era um homem, estava desejoso de ver Jesus, era de pequena estatura, e ele corre à frente da multidão e sobe ao sicômoro, e sabendo que Jesus haveria de passar por ali, ele espera. Quando Jesus chega, diz o evangelista que Jesus olha para cima e manda que ele descesse, que ele desça, porque convinha a ele cear na sua casa. E assim o faz. Eles vão até a casa do Zaqueu e o povo, a multidão diz, mas como pode ele cear na casa de um homem de má vida? E na entrada, Zaqueu fala que daria metade da riqueza dele, dos bens dele, e se porventura ele houvesse defraudado alguém, ele daria em quatro, quer dizer, daria 4 vezes o que determinava a lei judaica. E aí ele diz, hoje a salvação entrou nesta casa, porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o que se encontrava perdido. E então essa passagem ela é muito interessante quando nós confrontamos com aquela que nós queremos trabalhar, que é a parábola do jovem rico. Mateus 19, 16 a 22. Nós vamos ver ela nos evangelhos sinóticos, tanto Marcos, Lucas, e Mateus, eles abordam, eles transmitem esta passagem com algumas diferenças, algumas pequenas diferenças, né, na descrição, na narrativa. Mas nesse, falam os evangelistas, e vão falando ao sabor das nossas palavras, que alguém vem até Jesus. Alguém vem até Jesus, chega até ele, né, e chamando de bom, adjetivo ele, bom mestre. O que hei de fazer para conquistar a vida eterna? E aí ele fala, Jesus observa o jovem e fala, cumpra os mandamentos. Quais mandamentos? Aí ele pega o decálogo e ele fala 5 dos mandamentos. Não matar, não adulterar, não dizer falso testemunho. E aí ele fala 4 e o quinto mandamento ele tira fora de ordem, porque honrar pai e mãe. E Mateus coloca que é amar ao próximo como a si mesmo. E é interessante nós analisarmos que o Jesus cita para o menino, para ele, quando ele fala, cita para ele os cinco últimos, porque é um decálogo, são 10. Os primeiros 5 mandamentos são das nossas obrigações para com Deus. Do 5º para baixo é a nossa obrigação para com os homens, para com o semelhante. Como dizem os teólogos, aqueles que estão na segunda pedra. Eram 10 mandamentos, a gente vê lá nos filmes que tem 5 num e 5 na outra. Está lá o Moisés com as 2 pedras. Então, Jesus, ele se atém, colocando nos deveres do homem para com o semelhante, nas suas obrigações no mundo. E o jovem o que fala, olha, eu tenho cumprido tudo isso. O que me falta ainda? Aí Jesus fala, uma coisa ainda te falta. Vá, venda todos os teus bens e distribua com os pobres. E terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A gente estuda, um jovem se aborreceu porque era portador, tinha muitos bens e vai embora. Então, ele sai de cena aí. O narrador tira ele de cena. Aí os discípulos estão em volta e diz assim, e ele fala assim, aí ele continua, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos que estão reunidos, alguém fala, a gente supõe que seja Pedro, porque o Pedro era sempre aquele que se manifestava, que colocava, às vezes levando uma advertência, uma contrariedade de Jesus, e até porque na sequência os evangelistas citam ele. Ele disse, mas meu Deus, ele não disse meu Deus, quem poderá salvar-se? Aí Jesus responde, o que é impossível para o homem é possível para Deus. E
E é muito interessante nós pensarmos que nós podemos ver dois encontros com Jesus. São dois homens, são duas figuras encontrando com Jesus. A primeira, nós vamos começar pela primeira, é o Zaqueu. E no finalzinho da parábola é colocado: o Filho do Homem veio procurar e salvar os perdidos, quem se encontrava perdido. Então, o Zaqueu tem uma porção, nós todos conhecemos, já vimos abordagem, nós vamos ver Torres Pastorino falando, Barclay, nós vamos ver no EAD, nós vamos ver dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 16, todas essas colocações que nós já sabemos. Ele era um homem rico, muito rico, e quando o Evangelho fala rico, porque era muito rico, né? E era chefe dos publicanos. E ele era considerado titulado como homem de má vida. Ele sabe que Jesus está vindo em Jericó. E ele sabe o caminho pelo qual Jesus passaria. E o Torres Pastorino, ele faz uma colocação muito interessante. E ele, sabendo que ele de baixa estatura, então nenhuma palavra dentro do Evangelho, ela vem solta, ela tem uma significação. Essa baixa estatura já serve para a gente compreender que a estatura espiritual, estatura moral. Mas ele corre à frente da multidão. A gente entende que a multidão, todos nós, quando estamos encarnados, estamos no mundo, estamos em meio à multidão. E de dificuldades, de óbices, de dores, de decepções, que fazem parte de todo esse pacote que nos proporciona o crescimento, a evolução espiritual. Nós não progredimos, nós não chegaremos à perfeição, nós não chegaremos à vida eterna sem que nós possamos, pela misericórdia divina, munirmos-nos de corpo físico, de um organismo físico. Porque é através dele que nós vamos desenvolvendo, que nós vamos, o nosso conhecimento, que nós vamos exercitando, né, esse aprendizado. Então, ele sai da multidão. E nós, hoje aqui estamos, apesar do frio, e de ser um domingo, que é o dia que nós descansamos, nós estamos também indo à frente da multidão. Porque nós deixamos a ociosidade, nós deixamos as mazelas, né? Deixamos a família, parte da família deve ter ficado em casa, e a gente vem em busca de alguma coisa. Porque na multidão nós queremos sombra e água fresca, nós queremos tranquilidade, nós buscamos a ociosidade. Então, nós despertamos em tempos diferentes uns dos outros. Então, o Zaqueu, entendemos que ele estava despertando para uma realidade. Embora ele fosse portador de uma riqueza muito grande, ele sabia que faltava alguma coisa, faltava-lhe alguma coisa. E ele, para nós buscarmos esta coisa, este elemento, há necessidade de um sacrifício pessoal. E ele corre à frente da multidão, então ele sai desta ideia comum, da preocupação comum, né, da multidão, ele vai à frente. Então ele seguiu à frente, mas não só seguiu à frente. Fala o Evangelho que ele subiu um sicômoro. E o sicômoro, se bem nos lembramos, era uma figueira brava. Era uma figueira brava e ela era cheia de espinhos, muito espinhosa. E tem aí para nós também uma mensagem. Para você subir, né, para você se elevar, às vezes nós temos que passar por caminhos espinhosos, não só correr à frente da multidão. Correr à frente da multidão, tomar consciência, entendimento da nossa necessidade, do autoconhecimento. Mas só eu conhecer, só eu saber, não muda as coisas. Porque a partir de então, eu tenho, e ele escala, ele sobe esta figueira e se posta ali. E o Evangelho fala que quando Jesus vem, ele olha para cima, porque Jesus está na terra preocupado com os companheiros, procurando para a salvação dentre a multidão aqueles que já estão prontos, que já estão desejosos. Então ele olha para cima, dá ideia para nós de elevação.
essa altura é uma visão diferenciada. É uma visão, é um entendimento e uma compreensão diferenciada. E ele localiza o Zaqueu. E ele fala, Zaqueu, desce daí, porque hoje convém cear em tua casa. Então, Zaqueu foi à frente, passando a multidão os interesses mundanos, eleva-se em pensamentos, em sentimentos, de forma que ele seja visto por Jesus, que ele veja e Jesus o veja. Ele desce. Bom, então você me conheceu, você encontrou comigo, agora desce, volta à terra, volta à multidão. Né? Porque aí esse é o papel, este é o fundamento. Então volta e agora vamos trabalhar o que você viu, o que você aprendeu. Né? E aí o pessoal, a multidão, mas é um homem de uma vida. E ele espontaneamente doa metade dos seus bens, da sua riqueza. E ele era muito rico. E diz que se fraudou alguém, ele daria um quarto. Nós já lemos algumas coisas, esparsa, e parece que o Zaqueu ele era mal visto em função de ele ser publicano. Então eles eram considerados, o pessoal odiava, era um judeu cobrando dos seus conterrâneos impostos para os dominadores, que era Roma. Então ele era odiado. E diz que muitos exasperavam, iam além da cota, além daquilo que deveriam cobrar e se lucupetavam. Mas parece que ele não. Parece que ele era justo. E é de entender. Porque quem tem essa preocupação de seguir à frente do mundo, da multidão, e de elevar-se subindo em caminhos, em árvores espinhosas, e com paciência de esperar, com confiança, é alguém que já sente e que percebe de modo diferente. Então ele doa os bens e diz que restituiria em um quarto. Nós voltando, esse foi o encontro de Zaqueu com Jesus. No jovem rico, é muito interessante, porque nos evangelistas começa com alguém. No decorrer da narrativa, nós já vimos um outro predicado, ele é jovem, e finaliza sabendo que ele é rico. Logicamente que qualquer um que visse aquele jovem saberia a procedência e o status dele, porque naquela ocasião as roupas eram diferentes. Roupa, não só a roupa, as cores, né, os detalhes já identificavam a condição daquele. Logicamente que Jesus conhecia aquele jovem. Jesus conhecia aquele jovem como conhece a cada um de nós. Quando o jovem se apresenta à frente dele, ele sabe quem é que está ali. Como ele sabe quem somos cada um de nós. Nas nossas dores, nas nossas dificuldades, né, nas nossas imperfeições, nos nossos esforços. E ele tem uma atitude narram os evangelistas, que é uma atitude muito carinhosa com aquele jovem. Muito carinhosa. O rapaz vem buscando já, a preocupação dele é com a vida eterna. E Jesus fala para ele os 4 mandamentos negativos, que são os nãos. E os evangelistas colocam um positivo. E o Lucas coloca mais um. Então, mais da metade, os 6 mandamentos estão ali contidos, que é um semelhante. E ele pergunta, ele diz, cumpra esses. Ele fala, mas eu tenho cumprido isso desde a minha juventude, desde a minha mocidade. E ele faz uma pergunta que é muito significativa da situação espiritual, da condição espiritual dele. Ele diz, o que é que me falta ainda? Eu tenho cumprido tudo isso, o que me falta ainda? Então ele chega consciente de que ele estava bonito, que ele estava bem na situação. E ele fala, aí quando Jesus aponta, e apontou só esses, só os semelhantes, eu tenho feito tudo isso. O que me falta ainda então? Achando que era alguma coisa, se faltasse, era muito pouco. E aí Jesus fala,
E na fala de Jesus, na proposta que Jesus faz a ele, já nos dá a ideia da dificuldade do cumprimento do que ele falou que cumpria. Dá os teus bens. Vai, venda e dê esses bens aos pobres, aos necessitados, e terás um tesouro no céu. E ele se entristeceu. Então, em um outro encontro, nós vimos que com Zaqueu foi frutífero o encontro. Ele correu, ele se esforçou, buscou, e Jesus não pediu para ele desfazer-se de nada. Ele, por iniciativa dele, se propõe a doar metade dos seus bens e retribuir alguma coisa que ele tenha defraudado alguém. Mas veja que Jesus não convida ele. O Zaqueu começa daquele momento a ser salvo, porque ele começa a entrar no cumprimento, ele vem no cumprimento de determinadas leis morais, leis naturais, né, que identificam os nossos primeiros passos, os nossos primeiros caminhos. Não foi assim com o Velho Testamento, nós não começamos com a lei em Moisés, então tinha lá o sacrifício, tinha o cumprimento, então os judeus eram obrigados a cumprir aquilo ali para que eles tivessem, na aliança que foi feita com eles, a proteção, o amparo, e que tivessem as benesses que Deus proveria àquela raça, àquele povo. Então eles cumpriam, é a lei de justiça. Então o Zaqueu, ele passa a ser um cumpridor, mas com esforço muito grande. Então ele passa dali em frente a ser um cumpridor. Ele está cumprindo a lei. Ele está cumprindo esses cinco últimos itens do decálogo, que é com relação aos seus semelhantes. Então Jesus não cuida, porque ele começa como cumpridor. E ele foi positivo, foi um encontro positivo. Ele aproveitou a oportunidade que se lhe apresentou. Mas o jovem não. O jovem, ele tinha vontade, tinha conhecimento, era um religioso, era de uma família religiosa, tinha conhecimento. Quando Jesus fala, ele sabia não só aqueles 5, mas os outros. Então ele tinha conhecimento. Devia haver pais religiosos que ensinaram, que introduziram ele no conhecimento, devia ter. Mas ele estava na lei de obrigação. Então ele negociava, eu faço isso, né, já pensando no retorno, na consequência daquela atitude dele que ele teria com Deus. E a vontade dele de adquirir esse reino dos céus não ia ter um momento de desfazer-se das riquezas e dos bens que ele possuía. Então, Jesus, dizem os evangelistas, que Jesus compreendeu, não se aborreceu. É um espírito puro, né? Crístico. Ele não se aborreceu, ele compreendeu. Ele vira as costas e vai embora. E Jesus fala. Aí Jesus coloca a frase, a dificuldade que é para aquele que é rico adentrar o reino dos céus. E a gente, quando vê em riqueza, nós pensamos que a riqueza ela é somente material. Né? O servir a Deus é mamon. O mamon é uma palavra, vem da antiguidade. Da antiguidade significa riqueza, grandeza. Não é? É tudo que se refere com a grandeza, com a riqueza. Mas nós temos aprendido na doutrina que a riqueza, para nós hoje, ela extrapola o dinheiro, a moeda, os bens. Nós todos viemos para este mundo e encarnamos aqui com uma gama de riquezas. Por isso é que o Kardec coloca no capítulo 16 a parábola dos talentos. Todos os outros 5, as outras passagens, elas são relativas à riqueza, ao dinheiro. Mas a parábola dos talentos, nós recordamos que o Senhor chama os seus servos, três servos, e dá 5 talentos, outro 2 e outro 1. E diz que quando voltasse, ele ia pedir conta dos talentos que foi emprestado. Logicamente que nós podemos compreender que
que esse Senhor é Deus. E essa viagem, essa acerto de conta, é o nosso retorno ao corpo físico, usando, trabalhando estes talentos. De modo que, no momento em que formos chamados a prestar conta do nosso desencarne, do nosso retorno à pátria espiritual, levemos esses talentos com juro e correção monetária. O que ganhou 5, trabalhou, ganhou outros 5, passar para a banda da direita, bom e fiel servidor, porque foste fiel nas pequenas coisas, te confiarei grandes. O 2 a mesma coisa, mas do 1 foi lá e enterrou. Olha, eu sei que és muito severo, colhe aonde não plantastes, recolhe onde não espalhastes, fui e guardei. Disse, olha, mau e infiel servidor, por que é que não colocastes esse bem, não deste à mão de um banqueiro? Porque assim hoje virias e me restituiria com os juros cabíveis. Aí ele manda para a esquerda, onde haverá choro e ranger de dentes. Logicamente que esse choro e ranger de dentes, nós estamos nos referindo à reencarnação, com menor ou maior dificuldade que cada um de nós enfrentamos. Porque, só para nós entendermos, que não pensar que é uma desgraça, não é. Um friozinho desses, um resfriado, uma doença, as dificuldades, a gravidade sobre o nosso corpo, sobre o nosso organismo, são dificuldades que são impostas a cada um de nós. Nós, dependendo do nosso programa reencarnatório, viemos com obrigações em detrimento do mau uso do nosso livre-arbítrio lá no passado. Então nós vemos com algumas dificuldades, vemos com necessidade de algumas conquistas, de observância de alguns aspectos, seja uma doença física, um problema orgânico, seja um parente difícil, seja dificuldade na área financeira, o que for. O que vem para nós, vem com a permissão de Deus, dentro da lei divina e da lei de misericórdia. Porque nós nunca vamos ter problemas superiores à nossa capacidade de suportar. E conscientes de que delas advirão para nós experiência, conhecimento. Eu juro, é a correção monetária. Então o nosso corpo é uma riqueza. A nossa saúde é outra riqueza. A nossa visão, a nossa audição, uma família, o serviço, o teto, tudo isso, as oportunidades que se nos apresentam, a inteligência, todos esses itens são riquezas de que nós somos portadores. Todos esses elementos aí, nós deveremos prestar conta. Então, não é só no dinheiro. Então, o jovem vai aborrecido porque teria que se desfazer. E para nós a vida é assim. Jesus nos conclama, nos chama na dificuldade, na dor, numa oportunidade de ser útil. E a gente vai, não, eu sou cumpridor, eu conheço, eu estudo, leio o Velho Testamento, eu vou no centro, todos os domingos, eu leio o Pentateuco, no caso do nosso espírito, eu tenho lido a literatura, eu sei. A gente às vezes sabe, e a gente é um mero cumpridor. E a gente vai negociando. Mas com Jesus, nós agora somos chamados a ser seguidores. O seguidor aprende, encontra, tem contato, passa a praticar. Não é assim que Jesus fala que convidar a andar 1000 passos antes de 2000, se pedirem a roupa, dê também a sua capa. O seguidor enxerga a vida de forma diferente, com esperança, com resignação. Ele se comporta para com o irmão, com as imperfeições, com as dificuldades dos irmãos, com paciência, com tolerância, porque nós reconhecemos também portadores dessas deficiências. Nós enxergamos a vida sempre com um aspecto positivo, sempre buscando solução e resolver os problemas que se nos apresentam, sabendo que quando não é possível a vontade de Deus, vamos levando em frente. Então o seguidor ele tem um outro caminho, e já tem um conclamamento diferente. O Zaqueu chegou à condição do jovem rico. E o jovem rico permaneceu, porque ele era cumpridor.
dentro das dificuldades, ele nem tanto quanto ele pensava, porque a gente tem isso. Normalmente, a gente acha que é melhor, ou que pode mais, ou que tem mais recursos do que efetivamente nós temos. Né? É a vaidade, é o orgulho, né? Que nos dificultam muito o nosso andar, a nossa visão e o nosso ouvir. Então, nós hoje já estamos na condição deste jovem. Nós temos aí o conhecimento, Jesus aponta para nós, né? Mas vai lá, né? E depois tu terás um tesouro no céu, porque quando nós trabalhamos esses valores, nós não recebemos e vamos devolver todos eles. A saúde, o corpo, as oportunidades, o dinheiro, a família, os parentes, nós vamos devolver. Né? E aí quando nós voltarmos, será que nós temos condição de dizer assim, não, tudo bem? E para nós termos a ideia, no segmento da parábola, Pedro, como sempre, pergunta, Senhor, e nós, que largamos tudo para seguir-te, que será de nós? Porque eles tinham barcos, eram pescadores, o outro era publicano, o Mateus ele veio publicano, o Judas era comerciante, todos eles tinham. E eles abandonaram os bens, abandonaram a profissão, abandonaram a família para seguir Jesus. E aí Jesus fala, todo aquele que deixar pai, mãe, filho, filha, esposa, bens, terá um tesouro na outra era, na outra vida. Eles falam na outra vida, falando da vida futura. E o Filho do Homem, quando se encontrar no trono de glória, teria, e ele fala aí para ele, e olha, e tem uns teólogos, interessante que tem um entendimento parecido conosco, e aí eles estariam também sentados em 12 tronos das tribos de Israel. E dá a conotação que para todos nós que abandonarmos. E esse abandonarmos não é no sentido de você virar as costas, não. É o desapego. É o sentimento de propriedade. Porque nós gostamos de nos apropriar a minha casa, o meu dinheiro, a minha esposa, o meu filho, a minha vida. Nada disto é nosso. Tudo isso é concessão de Deus. São riquezas que Jesus nos dá, nos coloca às mãos, para que nós venhamos, na nossa rota evolutiva, no nosso caminho, encontrar Jesus, porque Jesus nos procura. Jesus nos procura a todo instante, a todo momento, no parente difícil, na situação difícil, na doença, no amigo que chega, nos parentes que nos vêm buscar socorro. É Jesus chegando até nós. Jesus nos ama indistintamente. E aí nós saímos dos laços de sangue. Nós amamos, o que o Mateus coloca, que é amar ao próximo com a si mesmo, nós transcendemos os laços de sangue. Nós amamos, nós respeitamos, nós fazemos, nós temos essa coisa. Somos eternamente agradecidos por ter aquela família, por ter esse corpo, por ter essa... Mas ele não é nosso. Então nós temos essa dificuldade, o abandono e o desapego. E a gente tem estudado na doutrina como depois da morte o desencarne, e espírita também tem, embora a gente, porque nós estamos aí, muitos de nós, mais para o moço rico. Com todo o conhecimento a gente tem dificuldade. A dor é natural. Seja do que for que nós venhamos a perder, mas você sente, e ela é um aprendizado, mas você ter sensação de propriedade e de não aventar, de não avaliar que num determinado instante, num determinado valor, nos serão pedidas contas, isso é diferente. Então, é um exercício odierno que fazemos para esse desapego, para essa compreensão. E isso nos dá uma leveza, nos dá uma tranquilidade, nos dá uma resignação. E lá no final da parábola já nos fala de uma vida futura. Então, quando o jovem chega, ele já chega como nós. Já está dizendo, é a perfeição.
Deus tem um projeto para nós. O projeto é de perfeição. Todos nós nascemos fadados para a perfeição. Agora, quando isso vai acontecer, vai depender de nós. Nós temos a imortalidade, temos a vida eterna para frente. Por isso que ele fala, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Porque nós, se não aproveitarmos esse encontro, o encontro que ele nos deu hoje, como aconteceu com o jovem, tranquilamente esse jovem, num outro momento, num outro instante, vai aproveitar o encontro, o novo encontro, o chamamento. Então Deus, ele fala, então, o que é impossível é possível para Deus, porque Deus tem todo o tempo. Depende de nós aproveitarmos a ocasião. Então, o projeto de Deus de perfeição dele é para conosco. Mas será que nós estamos buscando interiormente esse projeto? A perfeição começa hoje e agora. No aproveitamento das oportunidades que a vida se nos apresenta. Começamos hoje agora. O jovem queria que essa vida é imanente, com uma tradução tem imanente, a vida eterna, né? Então, é essa a perfeição. É esse que alguns historiadores colocam o reino de Deus, o reino dos céus. Todos nós estamos na busca disso. Então, às vezes a gente passa desapercebido. Eu acho que tu vai levando a vida lá, né? Que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é assim. Nós temos que ter pulso. Nós temos que ter controle da nossa vida, da nossa existência. E para isso exige muitos sacrifícios. Muitas vezes nós vamos ter que correr, na maioria das vezes, à frente da multidão. Nós teremos que subir sicômoros. E isso demanda esforço, machuca. Já que eu devo ter machucado a mão, o pé para estar ali. Mas aquilo não significava nada em função do resultado, do objetivo que ele tinha, que era ver Jesus. E alguns teólogos falam que o homem rico financeiramente e pobre de amor, torna-se um homem rico de amor, né? E menos rico de bens. Então, nós vamos vendo nesse aspecto. No capítulo, na questão 918 do Livro dos Espíritos, o capítulo 2, chama-se Perfeição Moral. Aqui, na 893, nós vamos dar uma adiantadinha, fala assim, qual a mais meritória de todas as virtudes? Porque essa busca nós estamos fazendo, né? Aí fala, todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Agora vem o importante, eu sublinhei aqui, mas a sublimidade consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. E a gente normalmente tem segunda intenção com o próximo e temos segunda intenção com Deus. Eu estou passando com isso, Deus. Mas olhe bem, ó Jesus, anota aí que eu estou passando, hein? Porque querendo crédito já do outro lado. E na 918, ele fala que a mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. E eu peguei aqui na 918, e que fala nos caracteres do homem de bem. Essa é muito bonita, a gente vai ver depois para frente que o homem de bem e o verdadeiro espírita, eles têm, né, são semelhantes. Então o Kardec pergunta, por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Quais os sinais que estão nos mostrando, que vai nos levar na evolução, nesse caminho evolutivo, na busca desse reino dos céus, na busca desta vida eterna? E aí os espíritos respondem, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus. E quando compreende por antecipação a vida espiritual. Nós já estamos compreendendo, o último nós estamos compreendendo aqui já. Já compreendendo por antecipação a vida espiritual. Nós temos, que a doutrina nos dá isso, não podemos alegar. Mas será que
Nós estamos provando a nossa elevação em todos os atos da nossa vida corpórea, né, na prática da lei de Deus. Então, ele vai. O homem, possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar de recompensa e sacrifício pelo interesse, pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crença. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem. E disso não se envaidece, porque sabe que Deus lhe os deu e também poderá retirá-los. Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes erguer o moral e não para esmagar o seu orgulho. E nós nos encaminhando então para o final, tinha material, mas a gente vai conversando e o tempo vai passando. Eu achei que tem três aspectos que nós podemos tirar do jovem rico, né? É a vocação do rico, a dificuldade da tristeza e a pobreza do seguidor. Então, o jovem tinha vocação. Ele queria Deus. Ele queria ter uma vida eterna, ele queria buscar, queria granjar valores do espírito. Mas o apego aos bens não facilitaram a situação para ele. Aí fala da riqueza, da dificuldade que a riqueza impõe para nós. E aí o último item é a pobreza do seguidor de Deus. Essa pobreza não quer dizer que nós venhamos a estar na miséria. Dizem, e a gente vê na doutrina, e dizem os teólogos, o Torres Pastorino salienta muito isso, que entre os milionários, entre os ricos, existem aqueles que estão na esfera espiritual e na esfera material. Médicos, a ciência, recursos, o que planta, o que colhe, o que armazena, o que vende, todos são missionários, trabalhando com esses bens, sabendo dar a ele o peso. Nas áreas das ciências, professor, diretor, político também, nós vamos mudar, nós vamos chegar lá. E aí a gente pensa que missionário é só na área religiosa, mas também nós o temos. Então, ele fala na pobreza do seguidor de Jesus, porque quem é seguidor de Jesus é pobre. Ele entende que ele tem bens que não são deles, que são colocados provisoriamente às suas mãos para que ele possa produzir, para que ele possa dar frutos. Então, todo seguidor de Jesus é pobre, porque ele é humilde, ele é resignado. Tenha dinheiro, não tenha dinheiro, tenha saúde, não tenha saúde, tenha oportunidades ou não tenha, aonde quer que ele esteja. E é muito simples dar um exemplo rapidinho para nós. Irmã Dulce, né? Chico, Madre Teresa, algumas pessoas que nós conhecemos à nossa volta. Porque o poder, a riqueza, eles conclamam muito o nosso orgulho e a nossa vaidade. Então eu achei muito interessante essa colocação que o teólogo faz, né? A vocação do rico, né? A dificuldade da riqueza, não é? E a pobreza do seguidor de Jesus. Então nós estamos sendo conclamados a sermos seguidores de Jesus. Nós não somos mais meros cumpridores da lei. E Jesus está sempre nos procurando, que possamos nós, né, fazermos como Zaqueu, aproveitarmos a oportunidade. Né? Então, eu vou finalizar aqui lendo um trechinho aqui. Eu peguei do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu acabei fechando o bichinho aqui. Eu vou ter que abrir aqui. Vamos lá, porque é muito bonito, é muito bacana. Muito bacana. Ele fala que fecha. É a lição 149,
chama-se Propriedade, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, onde o Emmanuel descreve, faz a descrição da passagem do capítulo 22, do versículo 22 do capítulo 19, que nós estamos falando aqui. E diz assim: e o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Veja bem, o Kardec pega essa e pega com propriedade, não está falando de dinheiro, ele fala de propriedades, né? Aí o Emmanuel fala assim: o instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando povos. Nas mais diversas regiões do planeta respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com essa argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhe os concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Deus. Então, o nosso tesouro é a da alma. Que a paz e a bênção de Jesus nos envolvam a todos.